mas você tem vários espaços de teatro em Campinas, assim como outros espaços, que ficam entre um privado e o público também, né? Enfim, e que estão ali também, quer dizer, por que você criar, na verdade, novos espaços e não olhar para os espaços que existem na cidade, que resistem, que tem uma produção não só local, né, mas também importante, enfim. Então, acho que essas parcerias são fundamentais. Nós estamos trabalhando com duas perspectivas em relação a esse tema de equipamento, especialmente teatros, né? Evidentemente que passa pela revitalização do centro, que é onde já tem equipamento, é uma questão de recuperá-los, né? Mas evidentemente que isso também não resolve o fato de que aqui no centro é onde se localiza uma parcela relativamente pequena do conjunto dos campineiros. Estamos falando de mais de 1 milhão de habitantes, né? Não é mais aquela velha cidade que no centro tinha tudo e se deslocava a população para lá assistir. É muito difícil haver o deslocamento de uma região para outra, para o centro, etc. Então, uma coisa é a revitalização do centro, formação dos corredores de cultura, construção de uma sala Campinas, revitalização dos 2 teatros. A outra coisa é a criação, então, de uma estrutura própria para espaços de multiuso, né, através da constituição dos CELs, Centros de Ensino Unificado, né, que queremos trazer essa experiência para Campinas, que seria, então, a construção de CELs para cada uma das regiões. Seria, na verdade, uma solução bastante funcional, porque, de um lado, enfrenta o déficit que nós temos de acesso à educação aqui em Campinas, né? Vamos lembrar que no ensino fundamental, o município de Campinas responde apenas por 20% das matrículas. Quase 20% é respondido pelo setor privado e 60% é respondido pelo governo do Estado. Então, há um espaço de construção necessário de equipamentos, e o CEL, o Centro de Ensino Unificado, é uma proposta pedagógica, uma proposta de espaço público bastante viável, não é? Nós vamos falando de um equipamento bastante amplo, que vem de salas próprias para apresentações, inclusive espaço de orquestra sinfônica, se for o caso, outras formas de cultura, piscina, quer dizer, um centro que fica aberto à necessidade de atendimento da educação, mas também um espaço alternativo para a comunidade, né? A sua abertura no sábado e domingo, né, cria, na verdade, uma outra forma de equipamento com uso mais adequado. Então, é nesse sentido que a gente quer buscar enfrentar a escassez de equipamentos públicos, sobretudo, para além do centro, olhando as diferentes regiões da cidade. Tem mais ainda 2 perguntas dos nossos internautas, eu vou tentar aqui fazê-las. Uma outra pergunta é sobre as propostas para a cultura livre. O nosso internauta que nos identificou fala um pouco da questão da música. Como é que nós trabalhamos o tema da proposta para a cultura livre? Cultura livre é alguma coisa que já nasce, não é? Livre sem a intervenção pública. Possivelmente a gente teria preocupado em entender o que nós podemos fazer para fortalecer, né? Para não evitar que seja alguma coisa que surja espontaneamente e não tenha uma expressão maior. Diversos coletivos, né, que estão aí militando, né? Se tratam de militantes, né? Assim, numa posição de... Porque estão militando pelo espaço, militando pela identidade, pelo som, tipo de som, e pela auto-organização, né? Para se contrapor justamente às mídias, né? Onde que... Quem realiza o show, onde realiza, quando, como. Então, diversos coletivos pelo Brasil afora, né? O Fora do Eixo, diversos outros, né? Estão tendo uma relevância, né? Muito interessante, que consegue juntar o artista, a exibição e o público e resolver ali uma questão econômica, né? Que é pequena, eventualmente, porém dá... É um processo contínuo, né? É um processo contínuo e dá sequência, exatamente, dá continuidade. De viabilidade. Consegue, aí aquele que cria, consegue criar novamente, aquele que apresenta, consegue apresentar, consegue ter um circuito. Criações de redes. Aí cria-se rede, a cultura livre nesse sentido, né? De coletivos que se auto-organizam e militam, por isso, contra, né, essa dominação cultural que impede
com quem queira consiga, né? Não é possível porque há esse limite. Então, é uma organização, uma articulação, uma rede de diversos, né, que existe hoje no Brasil, que está dando bons resultados, né? Então, assim, aponta para nova forma de organização, né? Uhum. Sim. Nós temos preocupado muito em fortalecer grupos de cultura livre e até incentivados pela experiência exitosa que foi a Cultura Viva do governo do presidente Lula. E é nesse sentido que a gente quer lançar um programa que financia uma espécie de bolsa para quem está vocacionado, interessado a montar grupos com essa natureza. Então, um programa que atenda 50 grupos de cultura viva, porque é justamente no momento inicial que se precisa mais apoio, não é? E esse apoio, muitas vezes, você não consegue do ponto de vista do setor privado. Então, é nesse momento que é fundamental a presença do poder público contribuindo com um apoio financeiro até para estruturar melhor o pequeno grupo que está se constituindo, dar a ele sustentação no médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, uma capacitação necessária do ponto de vista da gestão do empreendimento, né? Uma cooperativa, uma experiência de economia solidária que viabilize não apenas a criatividade, mas, ao mesmo tempo, sustentação no médio e longo prazo, permitindo que isso se transforme, de fato, numa atividade econômica com sustentação. Então, acreditamos que a administração pública pode dar um passo nesse sentido e enraizando através de um programa de bolsas que viabilize a formatação de grupos de cultura viva ao longo da cidade. Então, essa perspectiva que a gente está trabalhando. Estamos também com uma outra questão, que eu abriria aqui para identificação sobre o que representa a palavra cultura, quer dizer, qual a compreensão que se tem, nada muito simples, mas para esse momento Quanto aqui... tempo temos? Tentando fazer a pergunta que é talvez alguma coisa mais sintetizada, né? O que é cultura? Podemos passar aqui pergunta de surpresa. Na muito verdade, o que a gente fala, não é? Politicamente como cultura, que é representado nas instituições do Estado, é a produção artística. Sim. Né? A cultura é um conceito muito mais amplo que, inclusive, em grande parte, não é administrável. Intangível, né? quase. Mas, na medida em que a gente entenda a cultura como produção artística, né? como expressão, né? formal daquilo que os diversos grupos sociais consideram como sua necessidade de expressão, né? Eu acho que é aí que o poder público pode interferir incentivando isso daí, né? O Márcio falou do programa Cultura Viva, né? Eu fiz um documentário chamado Rosto no Espelho, através do Brasil, indo buscar exemplos desse tipo de trabalho, né? E, por exemplo, eu encontrei no Ceará, né, na maior favela de Fortaleza, né, um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas que resolveu fazer cinema, né? E que construiu uma cidade cenográfica ao lado da favela, né, para realizar um longa-metragem. E desenvolveu tecnologia própria, né, na realização de gruas, né, de equipamentos de filmagem. Né? E são pessoas provenientes da favela, sem nenhum apoio, né, inicial, é claro, porque depois que a experiência se tornou conhecida, eles passaram a ter a visita de muitos cineastas que se interessaram por essa experiência. Né? Mas a simples existência dessa experiência mostra como a criatividade popular, se permitida, se incentivada, ela tem condição de fazer coisas que a gente nem imagina. Pois é, a cultura está em todos, né? Enfim.
Samantha? Acho que é um processo, um dos grandes processos modificadores, na verdade. Possíveis de acontecer tudo junto, né? Cultura está em tudo, está em todos, né? Enfim, acho que essa diversidade humana, né? A possibilidade de modificação é um processo que a cultura apresenta ali sempre como latente. Né? Existem milhões de coisas que a gente pode falar sobre o que é a cultura, né? Específicas, assim. Mas eu entendo, acho que até para a situação aqui que a gente está, acho que como um grande processo modificador mesmo. Né? Econômico, social, humano. Ela pode estar ligada a vários conceitos, a várias ações. Né? A cultura está a gente pode... Eu sempre gosto de dizer que hoje em dia eu gosto de fazer arte não para artista, sabe? O desejo não é mais aquela coisa do ateliê para uma exposição e os artistas vão ver. Né? Na verdade, a cidade hoje, e acho que a produção cultural, ela está cada vez mais voltada para esses espaços que não são formais de cultura. Né? Entender a cultura como um processo cotidiano, né? Do dia a dia. E ele é modificador nesse seu dia a dia. Né? Tá? A pergunta central que eu faço nesse filme, Rosto no Espelho, e que evidente eu não respondo, né, é se os movimentos culturais que hoje se desenvolvem no Brasil não estão a ponto, né, de substituir os movimentos sociais, né, que marcaram as transformações fundamentais de um período anterior. Né? É realmente muito difícil definir o que é cultura de uma maneira muito simplificada. Né? Tem, assim, para mim, a cultura como um processo de identidade e de dignidade humana. Né? Aquilo que nos faz construir uma perspectiva de sociabilidade, né? O lado mais humano, porque a vida, as agruras do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, pagar a conta no final do mês, etc. Isso vai nos levando a um processo de massificação, né? E de individualização que nos fecha com relação ao que é o sentimento mais amplo, mais nobre de ser humano. Então a cultura nos abre essa perspectiva, uma janela no dia a dia de poder ver, por exemplo, num ônibus, você olhar uma paisagem e perceber o quanto é importante na nossa vida, né, a existência da natureza. Então, acho que a cultura é uma coisa tão sublime, tão imaterial, nem sempre tão tangível, não é? Que nos faz deixar de ser expressão de uma vida assim tão apequenada pela labuta do dia a dia. E é nesse sentido, inclusive, que abre a perspectiva agora pela questão digital. A cultura digital é um outro fenômeno que ganha cada vez mais importância, porque também gera em cada um de nós, né, a possibilidade de você dialogar, de conectar com qualquer um, em qualquer lugar, algo mais abrangente, né, porque vamos falar, há 150 anos atrás, na sociedade agrária, quando Campinas era uma sociedade aqui em torno do café, as pessoas viviam aqui uma expectativa de vida de 40 anos de idade, conheciam 10, 15 pessoas ao longo da vida, porque viviam em comunidade, não havia mobilidade, deslocamento. Né? Na sociedade urbana industrial, que nós estamos deixando de ser, é uma sociedade que a gente conhecia muito mais pessoas, porque a mobilidade era maior, não é? Mas o contato físico era o elemento central. Hoje nós estamos falando de uma sociedade pós-industrial, uma sociedade da conectividade digital, que nos faz a nossa vida pelo Facebook, pelo iPod, Skype, nós estamos conectados praticamente a qualquer momento, a qualquer horário, não é? A privacidade, não é? Também torna-se menor nesse sentido. De tal forma que a cultura digital é uma conquista, a nosso modo de ver, que precisa ser socializada, universalizada. E aí entra novamente o espaço público, especialmente aqui em Campinas, que é uma cidade moderna, que tem grandes centros de produção de tecnologia de informação,
mas que faltam infovias que enraizem, não é? Que canalizem as oportunidades para toda a cidade. Esse é mais um espaço que entendemos público, porque a cultura digital veio para ficar, não é? É ela que vai permitir, inclusive, dar um passo fundamental numa democracia cada vez mais participativa, menos representativa, porque pela cultura digital nós vamos entrar dentro do orçamento público, vamos ter condições de fiscalizar as contas da prefeitura, de tal forma que nós estamos diante de uma outra grande oportunidade em que a cultura digital se destaca com proeminência também. Nós estamos aqui, Tarcísio, não é? Eu gostaria de aproveitar o meu papel de teu papel chave de apresentador, abrir e fechar. Apresentador fechador, né? E dizer que efetivamente agora chegamos no horário do encerramento. Eu queria também agradecer a Tarcísio, que foi o nosso condutor, não é isso, Tapajós? Agradecer o Tapajós que veio aqui, e a Samanta, que também deu um depoimento tão importante do ponto de vista das dimensões da cultura aqui em Campinas, todos com grande experiência, que certamente constituem um patrimônio da cidade e ajuda a formar com seus subsídios, com sua experiência, com suas propostas, uma visão para essa cidade, uma visão de mudanças profundas que a gente deseja fazer através do processo eleitoral, que é um processo de convencimento e de compreensão de que a gente pode transformar essa cidade em algo superior, algo mais humano. E é isso o nosso compromisso. Muito obrigado.